Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Qual o tema de hoje, pessoal, que a gente falou aí na primeira parte? Tem aqui a pesca. O que é a renúncia espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né, pessoal? O que é essa renúncia espiritual? Mas antes disso, já fiz uma merenda ali, vou tomar aqui um suco de goiaba com maracujá. Você já tomou, pessoal? Esse suco é muito bom, tá? Ah, é muito bom, tá, pessoal? Bem refrescante, gostoso, né? Além de o maracujá trazer uma calma, a goiaba traz aquele sabor mais adocicado, né? Então, o que é que a gente viu aí, pessoal? Na primeira parte que a gente falou, você assistiu a primeira parte? Assista aí, tem muita coisa aí que eu falei interessante. Então, o que é que ele falou que é essa renúncia espiritual? Ele fala que é um contexto em um contexto espiritual, né? A renúncia espiritual significa abrir mão de desejo, apego, ambições materiais ou egoísta para se concentrar em um caminho de crescimento espiritual, libertação e iluminação. É um ato de entrega onde o indivíduo escolhe priorizar valores espirituais em detrimento de desejos terrenos. Então, pessoal, é um chamado que a pessoa tem, né? E ela entra nesse caminho. Então, é a minha pergunta que eu coloquei. E por que temos que abrir mão do apegos do ego? Então, para que a gente se concentre em um caminho de crescimento, libertação e iluminação. Então, por isso que a gente tem que abrir mão dessas coisas. É renúncia. Renúncia significa abrir mão de alguma coisa. Então, a gente que é espiritual vai abrir mão de para a gente se concentrar nesse caminho da consciência de expandir crescimento espiritual, se libertar da roda, você sabe, né, de Sansara, a nossa consciência, e levar a nossa consciência à iluminação. Entende? É esse caminho que a gente tem que seguir, tá, pessoal? Não tem o que fazer. A gente é uma consciência que está aqui, senão você vai ficar, não vai ter crescimento se não entrar nesse caminho, se não vai ter libertação da roda de Sansara, sua consciência pode voltar em outra situação e não vai levar sua consciência, a sua alma iluminar. Não vai ter iluminação. Por isso que a gente tem que renunciar, tá, pessoal? É fácil? Não, mas é um processo que a gente vai, esse é o caminho do para que a gente vai largando as coisas, tá? Aí o que mais, pessoal? Que a gente, onde a gente parou? Segunda parte, né? Um dos aspectos mais desafiador da renúncia é a necessidade de se desprender do ego e do orgulho. Então, não é fácil, tá, pessoal? Então, o ego vai trazer você o orgulho. Então, eu sou isso. Quanto mais a pessoa coloca no ego que ela é alguma coisa, mais fica difícil de ela se libertar disso. Ele fala, muitas vezes a sociedade nos ensina a buscar a autoafirmação e valorização pessoal. Então, a autoafirmação de que ele é aquilo, né? É você ter um diploma, eu sou não sei, não sei quem. Isso é a autoafirmação. Então, valorizar essa pessoa do ego, tá, pessoal? Deu até um espirro, né? Mas a renúncia nos convida a colocar necessidades do outro e o propósito de Deus acima do nosso próprio desejo. Então, a Bíblia, você vê que os apóstolos estavam ensinando isso, né?
a gente estava renunciando várias coisas para colocar, fazer o propósito da nossa alma, o propósito de vida, que é ajudar ao próximo. Então, vai além do nosso desejo. Você vê que aquele que é espiritual, ele não pode, tá, pessoal, colocar o desejo dele acima do propósito que Deus preparou para ele. Isso pode ser um processo doloroso. Então, é um processo doloroso porque a gente passa por nossos desejos do ego, né? Então, o orgulho vai cair por terra, você tem que ser humilde. Então, é um trabalho lá dentro que não é fácil, tá, pessoal? Mas é essencial, então, é essencial, né, a gente passar por esse processo para o crescimento espiritual. Senão, não cresce. É por isso que a maioria dos religiosos que estão aí, pessoal, eles não crescem por causa disso. É muitos orgulhosos aí, tá? Em vários grupos. Nossa, conheci um bocado aí de orgulhosos, tá? Mas estão aí em grupo dizendo que é de Cristo, estão em grupos religiosos aí, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tem que esperar essa pessoa acordar, tá? Aí ele fala, além disso, a renúncia e a prática é uma prática que pode levar à liberdade espiritual. Então, você ser liberto, né? Quando nos desapegamos das coisas que nos prendem, como o materialismo e a busca incessante por status, encontramos um espaço para experimentar paz e alegria, que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Então, a paz, a alegria vem desse relacionamento. Então, é o que a gente tem que buscar, pessoal. Senão, até o próprio Cristo vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, você não teve um relacionamento íntimo. Apartai-vos de mim, eu não conheço. Ah, mas eu preguei, eu falei em seu nome, eu fiz pirueta em seu nome, eu fiz mágica, eu fiz, fiz milagre aí. Não, eu não conheço você. Você não teve relacionamento. Você andou fazendo outra coisa aí na religião, com outro espírito aí, não com o meu espírito. Então, pode acontecer isso, tá? E vai acontecer com muitas pessoas, tá? Ao que mais? Ele fala, um ponto importante a ser considerado que a renúncia não é um ato isolado, mas parte de um processo contínuo de crescimento. Então, é um processo contínuo de crescimento, você ainda vai à ajuda de alguns irmãos. Então, não é um fato isolado, tá? É uma contribuição de todos para a espiritualidade de todos. À medida que avançamos a nossa jornada de fé, somos constantemente desafiados a renunciar às novas áreas de nossas vidas. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai ter que temos responsabilidade de renunciar mais coisas. Você está pensando que o caminho espiritual é brincadeira? Isso não é, tá? A gente agora já melhorou um pouquinho. Os pessoal que estão no meu canal que já renunciou algumas coisas, já melhorou um pouquinho, graças a Deus. Agora tem que continuar. É sempre desafiador, pessoal, tá? Aí ele fala, isso inclui a renúncia a medos, insegurança e até mesmo a falta de perdão. Então, vai ter que chegar nesse nível de a gente lançar fora o medo, a insegurança e a gente perdoar aquelas coisas. Vai ter que chegar esse momento, tá, pessoal? Caso cada ato de renúncia nos aproxima mais de Deus. Então, cada coisa que a gente vai se aproximando de Deus e nos capacitando a viver de acordo com a sua vontade. Então, cada ato que a gente vai fazendo que a nossa consciência se aproxime de Deus, da fonte criadora. Tá? Aí ele fala, a espiritualidade é, portanto, um convite a essa jornada de renúncia e entrega, onde cada passo dado em fé
resulta em um relacionamento mais profundo com o Criador. Então, a espiritualidade, pessoal, aquele que está sendo chamado para a espiritualidade, é um convite que Deus está fazendo para você entrar nessa jornada de integrar, de se entregar, né? E cada passo que você dá é um passo de fé à sua consciência. E aí você vai ter um relacionamento profundo com o seu Criador. Não tem o que fazer, tá? Aí o que mais? Ele fala, é importante ressaltar que a renúncia não deve ser vista como uma obrigação pesada. Então, não é uma coisa obrigação, porque a espiritualidade não obriga você a entrar nessa... Você atende o chamado ou não. Mas você vir e ficar parecendo reclamando, você tem que entrar nesse processo e ser grato, render graça a Deus por você estar nesse processo. É o que eu faço aqui. Eu agradeço tanto, eu faço isso com alegria, tá? Eu deixei muita coisa? Deixei muita coisa, mas eu estou aqui com alegria fazendo isso para vocês. Não é uma obrigação. Eu estou obrigado, um negócio pesado nas costas, tá, pessoal? Não pode ser assim, tá? Deus não quer isso. Deus quer com alegria, tá? Aí ele fala, mas como uma oportunidade de crescimento e transformação. Então, você tem que ver isso que é uma oportunidade que Deus chamou você. Se você despertou, chamou para... É uma oportunidade para você ir se transformando e crescendo, tá? Ele fala, quando renunciamos, estamos, na verdade, abrindo espaço para Deus operar em nossa vida de maneira que nunca imaginamos. Então, é aquela oportunidade que você, quando renuncia, você está abrindo espaço aqui, Deus. Agora, opere na minha vida, né? Você abriu esse espaço para que o Espírito de Deus opere na sua vida. Aí ele fala, o Espírito de Deus nos guia nesse processo. Então, quem está guiando a gente nesse processo da nossa consciência é o Espírito. Você tem que passar o controle. O negócio é que as pessoas não passam, ela quer ir de acordo ao desejo dela. Esse é o problema, tá? E é a nossa luta aí, resistência, né? Então, o Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando a discernir, né, o que deve ser renunciado e como podemos fazer isso de maneira saudável e edificante. Então, é o Espírito que vai levar você ao equilíbrio. Ele vai ver o que você tem que renunciar de maneira saudável, edificante para você, né? Porque nunca o Espírito vai trazer prejuízo, tá, pessoal? Para a gente sempre vai trazer algo que é saudável, edificante para a nossa vida. Você vê o amor desse Espírito cuidando desses irmãos que foram chamados para a espiritualidade. Ele está guiando ali, tá? Aí ele fala, a espiritualidade nos ensina que renunciar é um ato de amor, tanto para nós quanto por Deus, pois não permite viver a plenitude da vida que ele deseja para nós. Então, assim quando a gente renuncia, a gente vai deixar, a gente vai viver a vida de Deus, tá, pessoal? É aquela vida de plenitude que ele desejou para nós, uma vida tranquila, alegre, de felicidade, tá, pessoal? Mas as pessoas não querem, endurece o coração, apegada a muitas coisas materiais, os desejos, então ela endurece o coração para não vir para a espiritualidade. E a espiritualidade está tocando em coração, principalmente aqui no meu canal, tá? Está tocando o coração e a pessoa está endurecendo. Para que você está fazendo isso, pessoal? Ah, eu não vou ser da igreja do irmão Samuel. De que igreja? Irmão Samuel não tem igreja, não? A igreja de Cristo. Tá, pessoal? Eu entendo vocês aí, tá? Com esses pensamentos religiosos, eu entendo, tá? Mas é isso. Continue que você vai aprender mais coisas, tá?
você vai ver como é esse chamado da consciência, esse caminho que é um caminho espiritual, que é o caminho de Cristo, tá? Porque vocês foram ensinados religiosamente totalmente diferente, tá? Aí ele fala, ao renunciar, a renúncia é frequentemente acompanhada por um chamado à ação. Então você tem que atender o chamado. Não tem como, pessoal, tá? É a primeira renúncia que você tem que fazer, é atender o chamado. A renúncia, ele fala, ao renunciar a algo, somos desafiados a preencher esse espaço com ação que glorifica a Deus e serve ao próximo. Então, quando a gente renuncia, né, pessoal? A gente somos desafiados a preencher esse espaço com ação. Qual é a ação? A ação de fazer bem. Você vai fazer bem ao próximo, servir ao próximo e a sua ação vai glorificar a Deus. É o que a gente está tentando fazer aqui, né, pessoal? Com toda a dificuldade, com a nossa dificuldade que a gente encontra, a gente faz, tá? Mas graças a Deus, com toda essa dificuldade, as nossas ações aqui têm glorificado a Deus. Muita gente tem agradecido, obrigado. Eu digo, agradeça a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus. Não agradeça a mim, pessoal, tá? Eu sou também, eu estou sendo usado, eu também estou no processo. Eu sou um igual a você no mesmo barco, tá? A gente está navegando no mesmo barco. Se eu sou um irmão mais velho, eu só sou seu irmão mais velho, que tem algum conhecimento, alguma experiência espiritual. Somente isso, tá? Que eu estou sendo usado pela espiritualidade, porque a espiritualidade precisa de alguém com alma. A espiritualidade não vai usar EA, não. Não vai usar ET, não, tá? Ele quer usar essas pessoas que têm alma. A alma divina para poder usar para passar a mensagem. Não vai usar ET, EA, Deus não vai usar isso aí, não, tá? Vocês que estão buscando isso aí, tá? Tá caindo no engano, tá? Eu sinto muito, mas eu tenho que falar isso aqui. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa renúncia espiritual? Vamos ler. Mateus 16, 25 e 26. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, pela causa de Cristo, né? Pois quem adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, o que é que adianta, pessoal? Você vai entrando nessas coisas do ego, do desejo, essas coisas, e vai perder a sua alma. É a pergunta que Cristo faz, tá? Para você pensar. Então você tem que perder essa sua vida para salvar, para ter a vida verdadeira. Porque você pensa que essa é a vida verdadeira. É o engano da sua consciência, tá? É a ilusão. Aí ele fala, Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, é claro, né, pessoal? Não pode ser discípulo de Cristo. Você não pode andar com Cristo, né? Porque discípulo é aquele que anda com Cristo. Você tem que renunciar a tudo. Passar o controle para Cristo dirigir você. Deixa ele dirigir o seu barco nesse mar da vida, tá? Senão você não é discípulo de Cristo, tá? O que mais? Romanos 12, 1. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de você. Então, é através do culto racionais é que a gente se oferece em sacrifício vivo a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então a gente oferece nosso templo, o templo de Deus, como um sacrifício vivo, para glorificar Deus. Então, quando a gente
permite que Deus nos use essa matéria que é dele, né? Mas ele nos deu temporariamente, a gente usa nosso corpo para fazer o bem, nossa fala, para fazer bem ao próximo, então a gente está oferecendo sacrifício agradável. Isso é um culto, tá? Porque culto as pessoas pensam que é você ir domingo, né? Hoje mesmo é domingo, é você ir domingo sentar lá, eu estou no culto. Não. O culto é na ação que você tem do dia a dia, tá? Você está raciocinando, você está um culto racional usando o seu corpo para glorificar Deus, fazer o bem ao próximo. Tem muita gente que é por causa dos pastores, né? Ensinando a vocês errado, pessoal. Eles querem que você tá lá para eles colocarem coisa na sua cabeça e vocês dando dinheiro, eles querem ensinar errado a vocês. Eu sinto muito, tá? Aí o que mais? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Aí, ó, por que Paulo está falando isso? Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, tá vendo? É no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a vida que agora ele tem no corpo, ele vive pela fé no Filho, fazendo bem, o corpo dele servindo como um sacrifício vivo para glorificar a Deus, pessoal. Então, é isso que a gente tem que fazer. Entende lá o que é o culto racional? Entende, pessoal? É isso. É a gente tomar consciência, ter consciência disso, que o nosso corpo agora aqui, a gente é espiritual, para glorificar. Então, por isso que eu agradeço muito cada oportunidade que eu estou vivo aqui é uma oportunidade de eu fazer o bem e que Deus seja glorificado. E muitas pessoas aqui no meu canal, obrigado, irmão, tal. Eu digo, não me agradeça, irmão, agradeça a Deus. É Ele, glorifica Ele. Tá? Graças a Deus tem muita gente aí, através do meu vídeo, tem glorificado a Deus, né? Pelo meu esforço aqui, principalmente gente que me conhece, né? Ele vê o meu esforço aqui, nossa, irmão, eu sei a dificuldade que você tem, mas pelo seu esforço, então, isso ajuda a pessoa, tá? É o meu caminho, tá, pessoal? O meu caminho, você vai ter o seu também. Aí ele fala, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então, aquilo que era lucro, ele passou a considerar, estou perdendo, então vai ter que renunciar. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, todas as coisas, então, conhecimento que ele tinha tudo, era como esterco, pessoal. Perdi para poder ganhar Cristo. Entende, pessoal? Então, renunciou muitas coisas, tá? O verdadeiro convertido, como Paulo, né? Vários outros que se converteram, eles renunciaram, eles perderam coisas para poder Cristo aparecer na vida dele, tá? Porque enquanto a gente não faz isso, não aparece o nosso ego, o nosso orgulho, tá, pessoal? E é isso, a gente precisa trabalhar, ter esse convertimento, tá? Trabalhar é um processo que a gente tem que ir trabalhando. Aí ele fala, assim, Colossenses 3, versículo 5. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus e ganância, que é idolatria. Então, a ganância, pessoal, tá? Que muitos daí dos religiosos estão entrando, é uma idolatria ao Deus Mamon, o Deus da ganância. Por isso que é uma idolatria, você está adorando outro Deus, Deus da ganância. E quantos aí estão aí, pessoal?
uma ganância só, na hora que entra esse meio, principalmente o meio evangélico, começou esse negócio aí de ganância. Agora os espiritualistas, a mesma coisa. O que é que está acontecendo? Você está entrando em outro espírito, tá? Então, tem que fazer morrer toda essa natureza terrena, então, a natureza do ego. O que mais? Hebreus 13, versículo 5. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Então, conserve-se livre do amor ao dinheiro. Então, por quê? O amor seu coração, o amor só pode ser dado a Deus, pessoal. Você não pode colocar o amor ao dinheiro. Você usa o dinheiro, por exemplo, eu tenho dinheiro. Eu vou usar para comprar coisa, mas eu vou colocar o meu amor, meu coração no dinheiro. Já estamos entrando nesse ganância que é idolatria. Então, conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, quem vai entender esse versículo aqui? Quem é espiritual. Quem é carnal que quer colocar o meu dinheiro, não, eu quero o dinheiro, eu quero... Ele não vai entender esse versículo aqui. É por isso que os pastores, tá? Ele não lê esse versículo aqui, tá? Esse versículo aqui, eles não leem isso, tá? Olha aí para você ver a pregação deles. Mas aqui no meu canal, eu vou ler para você. Tá? O que mais? Mateus 6, versículo 19 e 20. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão arromba e furta. Mas acumule para você tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba e nem furta. Então, como é que você acumula tesouro no céu, pessoal? É as boas obras que você faz que vai glorificar a Deus. Por isso que eu estou fazendo as boas obras, que pessoas estão se espiritualizando. Isso é meu tesouro, pessoal. É o meu tesouro que eu tenho no céu. Mesmo que eu não ganhe nada. Ninguém chegar, não vou ajudar irmão Samuel, não. O problema é dele, ele se... Não interessa, pessoal. Se tem uma, duas pessoas aqui, eu vou estar cumprindo a minha função, tá? Porque quando eu fechar esses olhinhos aqui nessa realidade, eu sei que eu vou estar em outra dimensão e lá eu vou ter meu tesouro, tá? São isso que a gente acumula na consciência. Agora, qual foi o tesouro que você está preparando para o mundo vindouro? Está preocupado em coisa aqui? Você não vai ficar com nada aqui, tá? O que mais? Tito 2, versículo 12. Vamos ler. Esta graça nos ensina, né? A graça que é Cristo, diz que devemos renunciar a todas as coisas que desagrada a Deus e o desejo do mundo. Então, a graça que Cristo está ensinando a gente a renunciar a todas as coisas que não agradam a Deus e o desejo do mundo. E que devemos viver neste mundo de maneira prudente, então equilibrada, né? Justa, praticando justiça e com devoção a Deus, então, com adoração a Deus. É claro, pessoal, olha o que os apóstolos, os discípulos escreveram para a gente. Agora, a gente vai ter que ir lá atender o ET para a gente, como é que se diz, ser próspero e, como é que se diz, para a gente prosperar, para a gente ser, como é que se diz, lá a gente vai para o ET. O ET está ensinando isso, foi isso. Olha aqui quem usou, o Espírito usou os apóstolos, tá? Para deixar a mensagem para a gente, tá? Aí o que mais? Gálatas 5, eu preciso falar isso, tá, pessoal?
para que esse engano não venha proliferar aqui, tá? Mas eu não tenho o que fazer. Evidentemente, muita gente dormindo vai ser proliferado esse engano. Tá? Aí ele fala, Gálatas 5,13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva um ao outro mediante o amor. Então, olha o que o apóstolo escreve. A gente foi chamado, né, para liberdade. Então, o nosso espírito para a gente ter liberdade, mas o que é que a gente tem que fazer usar essa liberdade? É para fazer a vontade do ego, da carne? Não. A gente tem que servir no amor, na empatia, fazer o bem ao próximo, porque isso glorifica a Deus. Tá? Ao que mais? Gálatas 5:24. Aos que pertencem a Cristo já crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, quem pertence a Cristo, quem tem o Espírito de quem não tem, ainda está buscando coisa da carne. Então, a maioria do que estão aí no desejo do ego, buscando a ganância, o Deus mamon, ainda não pertence a Cristo. Gente na religião. Eu conheço, tá? Muitos, tá? Ainda não teve uma intimidade, um encontro verdadeiro com Deus, com Cristo, tá? Mas eu estou chamando aqui, através dos meus vídeos, para esse trabalho consciencial da espiritualidade. Né? E às vezes encontra resistência aí, tá? De alguns. Mas eu não posso fazer nada, tá, pessoal? Eu tenho que falar que você vai tomar a decisão. A decisão é sua, tá? Aí, Gálatas 5, versículos 19 e 21. Ora, a obra da carne, então, o que é que ele falou lá que já crucificou a carne, né? E o desejo. Então, a obra da carne são manifestos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele é bem claro, né, pessoal? Você vê quantas energias negativas aqui, tá, pessoal? Ele descreve aí várias frequências negativas. Então, se você está numa frequência dessa, pessoal, não vai herdar o reino de Deus. Por isso que a gente tem que renunciar, deixar o Espírito nos guiar, mostrar o caminho, como a gente tem que fazer. Se a gente está numa frequência dessa, eu sinto muito, tá? Enquanto você está vivo, tem chance, tá? Você viu o que ele disse, né? Quando é que a gente deve renunciar? Enquanto a gente está vivo, antes da morte. Você viu a primeira parte? Se você viu, veja, tá? Aí o que é que ele fala mais? Mateus 26:41. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, pessoal, para quem que ele está falando para vigiar? A nossa consciência, aquele que é espiritual. Por quê? Aquele que está de pé é que pode cair em tentação. Quem já está caído aí, já está na tentação, ele não cai. Ele vai cair para onde? Então, ele está falando com aqueles que estão na espiritualidade, para que você não caia. Então, ore, vigie e ore para que não caia em tentação. Por quê? Ele está de pé. Então, só pode cair quem está de pé, pessoal. Né? Seu espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Vigia aí a carne, o que você está, para que você não caia na espiritualidade. Alguns já caíram, tá, pessoal? Ó, caíram em ganância, em coisas aí, tá? Caiu aí, já caiu aí espiritualmente.
Ao que mais? Gálatas 5,16. Por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, a gente tem que viver pelo Espírito. Então, o Espírito nos guiando. O que João 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, você tem que ter o nascimento do Espírito, né? O despertar da sua consciência, você nascer espiritual. Então, você é filho de Deus, é guiado pelo Filho, pelo Espírito de Deus, tá? Pelo Filho dele também, né? Aí, o que é que ele fala mais? Colossenses 2,11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, né? Aquela circuncisão que o homem lá de Israel, ele tirava o prepúsculo do pênis dele, né? O pênis dele ficava descoberto. Ali era uma circuncisão. Mas o que é que Paulo fala aqui? Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, que é esse despojar das coisas do ego. Então, essa é a circuncisão. Quando a pessoa é circuncidada pelo Espírito de Cristo, ele se despoja do corpo da carne. Então, do homem do desejo. Essa é a circuncisão. Não é mais agora no prepúsculo do pênis, tá, pessoal? Como o israelita fazia. Ao que mais? João 6, versículo 63. Vamos ler. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então, o Espírito é que dá vida. E a carne não se aproveita para nada. A palavra que eu disse são Espírito e vida. Então, a palavra de Deus traz vida para o nosso espírito, para a nossa alma. É por isso que a gente tem que ler. Leia, pessoal. Tem uma frequência que vai trazer vida para o nosso espírito. Leia. Ou então você não está lendo? Eu estou lendo aqui. Assista meu vídeo. Eu estou lendo aqui a Bíblia na direção do espírito. Porque vai trazer vida ao seu espírito, pessoal. Vai trazer clareza, direção na sua vida, tá? Ao que mais? 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Então, se eu olhar para o mundo, as coisas do mundo, pessoal, tá? É uma coisa do ego, não vem do olhar de Deus para você. Não vem do Pai. Tá vendo do mundo aí, desejo que você tá. Entende? Você está fascinado com essas coisas e vai fazer você ficar preso a essas coisas. Ao que mais? Romanos 7, versículo 5. Pois quando era controlado pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuava em nosso corpo. Antes a gente estava sendo controlado. Aqueles que não... antes da gente despertar, a gente estava sendo controlado aí, estava sendo despertada a lei em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, a gente estava dando fruto para a morte espiritual, a morte da nossa alma, a separação de Deus. Quando a gente estava andando aí, tá, pessoal? Até a gente despertar a consciência, tá? Ao que mais? Romanos 7, 21 e 23. Assim encontro esta lei que atua em mim. Então, a lei, quando quero fazer o bem, o mal que está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Então, no íntimo, então, na parte da essência divina, sempre essa parte divina tem vontade de ouvir o prazer na lei de Deus, as verdades de Deus. Mas o que é que acontece que aconteceu com Paulo?
mas vejo outra lei atuando no meu membro, do meu corpo. É o homem do, é o homem do desejo, tá? Vejo outra lei no meu membro, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado, que atua em meu membro. Então, é o ego, né? O homem do desejo, tentando que ele fazer as coisas que não era agradável a Deus. E existia lá no íntimo dele, na alma espiritual do ser dele, a lei de Deus, porque se alegrava com Deus. Então, quando você está lendo aqui as escrituras, quem está alegrando, a pessoa que é espiritual aqui, se alegra. Teve gente aqui que chorou vendo meu vídeo, deu pulo de alegria. Nossa, que maravilha, que coisa. Então, se alegra, porque essa pessoa espiritual está alimentando a alma dele. A alma dele se alegra com essas verdades. Tem muita gente aqui assim no meu canal, assim, chora pura de alegria quando vê eu falando essas coisas, é verdade. Porque sua alma só se alimenta com a verdade. É por isso que quando as pessoas falam, é verdade, irmão, eu digo, essa verdade está dentro de você. Está dentro. Quando você ressoa, você ouve eu falando isso, a sua alma identifica e começa a mover, você começa a sentir sensações de alegria, né? Tem muita gente que assiste meu vídeo assim, né? Quando ela sai já eletrificada, sai com outro espírito, tá? O que mais? Romanos 8, versículo 1 até o 4. Vamos ler. Portanto, agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte espiritual. Então, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Está na frequência. Então, por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito vos libertou da lei do pecado. Então, você está liberto agora para fazer o bem, não para fazer o mal, pessoal. Você viu que eu disse, use essa liberdade não para cometer pecado, mas para fazer o bem ao próximo. Você viu lá? Ele fala, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, pela estar enfraquecida pela carne. Deus fez enviar seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, Deus fez isso para que a gente ficasse livre, né? E assim condenou o pecado da carne, a fim de que justa exigência da lei fosse completamente satisfeita em nós, e que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a gente tem que andar no Espírito. Como é que a gente anda no Espírito, irmão? Você seguindo a palavra, que a palavra de Deus é Espírito e vida. Você não viu Cristo falar? Palavra que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Então, quando você segue essa, você está andando segundo o Espírito. Quando você sai, vai para ouvir o que o ET, o EA está falando, você não está vivendo segundo o Espírito. Entende? Esse é o engano, tá, pessoal? E eu tenho que avisar vocês sobre esse engano aqui, tá? Aí o que é que ele fala mais? Romanos 8, versículo 5 e até o 8. Vamos ler. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja. É isso, né? Não tem como. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Então, você tem a mente voltada para a palavra de Deus, as coisas de Deus, o que está orientando, então você está voltado para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, então, morte espiritual. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, vida espiritual e paz no Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, você vê o que é que o apóstolo escreve aqui, pessoal. É essa renúncia que a gente tem que fazer, senão a gente não consegue servir a Deus. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? O ego não pode dominar a gente. Ao que mais? Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Então, você não está, né? Você que é irmão, que foi chamado espiritualmente, né? Não está sendo dominado. Tomar o suco aqui de maracujá com goiaba, tá? Então, você não está sendo dominado. Ele faz a pergunta. Porque vocês agora é espiritual. Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, veja se você está conectado sinceramente com o Espírito de Deus. Tem muita gente, tá? Em grupo religioso agora, que não tem o Espírito de Deus. Ah, nossa, irmão, só é meu. É verdade. Estão ainda sendo dominados pelas coisas da carne, tá? Do ego, tá? É porque as pessoas pensam, porque você está em um grupo religioso, numa denominação, em um grupo espiritual, acha que o Espírito já vai estar em você. E não é assim, tá, pessoal? Não é assim que funciona, né? As coisas. Aí o que mais? Romanos 8, versículo 13 e 14. Pois se você viver de acordo com a carne, morrerão. Então, vai morrer espiritualmente, né? Mas se pelo Espírito fizerem morrer o ato do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o processo da nossa renúncia é a gente deixar o Espírito de Deus nos guiar, pessoal. É a gente passar o controle, né? Eu até falei aqui, até no vídeo que eu falei sobre a gente não sabe jogar o jogo da vida. Tá aí, né? O que é o jogo da vida? Tá aqui um vídeo onde eu falo que a gente tem que passar o controle para o Espírito. Aí quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus, né? Se não for deixar de ser guiado, não é filho, tá? Não quer ouvir a palavra de Deus, não quer, então não é filho, né? Endurece, não, fica rebelde, não é filho. Vai se tornar filho quando você passa o controle, você deixa o Espírito guiar você, tá? O que mais? 1 Coríntios 15, versículo 50. Aqui, pessoal, você vai ouvir a verdade, tá? Se você não ouve aí pelos meios religiosos, aqui você vai ouvir, tá? 1 Coríntios 15, 50. Irmão, eu declaro a você que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, é bem claro. Então, essas coisas não vai, tá, pessoal? Paulo é bem claro, tá? Por isso, pessoal, um vídeo desse aqui, você não vai ver os pastores falar, porque estão tudo aí preso. Eles querem chamar vocês para lá o grupo dele para ele fazer o culto lá para tirar dinheiro de vocês. Ele vai falar coisa que mais dinheiro é coisa que alimenta o ego, a ganância das pessoas. É isso que ele. Você não vai ver um culto, um vídeo, o seu pastor falando isso aqui. Porque eles querem chamar para ter dinheiro. Eu aqui não estou interessado nisso. Aqui é para passar a verdade. Foi por isso que eu abri meu canal. Eu não posso ficar rico, eu não posso. Mas eu estou falando a verdade para vocês, tá? O que vocês não ouvem por aí, tá? O que mais, pessoal? Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Então,
você vai destruir a sua alma espiritual, a morte, né? Mas quem semeia para o espírito, do espírito colhe a vida eterna. Então, a gente se está semeando coisas espirituais, coisas elevadas, a gente vai colher vida eterna. Entende agora como ter vida eterna, pessoal? É isso, todo mundo quer ser eterno, pessoal, tá? Porque essa morte, essa vida eterna é que você está em comunhão com Deus. Então, como eu falei no vídeo que eu gravei ontem, né? Se você não está conectado à fonte de vida a Deus, você não tem vida. Essa vida aqui é um engano da sua consciência. É só morte que vai trazer para você. E a morte espiritual é o quê? É a separação de Deus. Você está separado da fonte. Foi o que aconteceu com Adão. Por isso que a gente precisa se reconectar. Porque Adão foi separado de Deus. E a gente é o quê? A gente é descendente, né? Adâmico, né? A gente veio dessa descendência. Ou não? Eu estou enganado. Entende, pessoal? É claro, tá na nossa cara, aprende quem quer. Então, por isso que a gente tem que para voltar à conexão. Porque o que vai dar vida à nossa alma, ao nosso espírito, é a conexão com Deus, com essa fonte aí de energia, tá? De luz. É o que vai dar vida eterna a gente. E Cristo é o caminho que vai fazer isso aí. A gente se aproximar desse Deus, tá? O que mais, pessoal? 1 Coríntios 9, versículo 25 e 26. Vamos ler aqui. Para vencer a competição, você precisa renunciar a muitas coisas que o impediria de fazer o melhor que pode. Então, não, a gente está numa competição, tá, pessoal? A gente precisa renunciar muitas coisas que está impedindo. Então, tudo que está impedindo a gente aqui de a gente crescer espiritualmente, a gente vai ter que renunciar a isso. Eu não sei, tá, pessoal, o que impede você de crescer, tá? Você tem que fazer uma avaliação aí. A sua vida aqui que você vê viver nessa realidade. Então, você veja, isso aqui está me impedindo de eu ter minha vida espiritual leve e tal. Então, você tem que renunciar a isso aí. Aí ele fala: um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós, para obter uma coroa que dura para sempre, então, a vida eterna, né? Você vê que os atletas, ele se sacrifica, deixa de ficar com a família, ele está viajando, ele está treinando ali, está ali pensando para ele ganhar a coroa. Né? Ontem até a seleção feminina de futebol, né? Você viu, para ela ganhar o jogo, foi até os pênaltis, foi uma batalha, então, porque ela ficou lá, um sacrifício, ela está longe de família, se dedicando. Então, pessoal, a gente é a mesma coisa. Você acha que eu vou ganhar a vida eterna se entrei na igreja, me batizei, irmãos, já aceitei Jesus, pronto, agora eu ganho a vida eterna. É assim, né, pessoal? O engano tá aí, tá? Para vocês aí cair nesse engano. Aí ele fala: portanto, eu corro direto para o alvo, que é Cristo, né? Como esse, com esse propósito em cada passo. Então, colocando o seu propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Então, não estou esmurrando o ar. Estou lutando pela a vida eterna. Estou lutando por algo que é mais precioso do que tudo. Entende, pessoal? É claro, né? Está na nossa cara. Mas a gente tampa o olho e não vê. O inimigo cega também, né? Quanto mais você cai na frequência baixa, o inimigo vai cegando para você não enxergar isso aqui, tá? Mas aqui no meu canal eu tô tirando essa nuvem negra, tô fazendo você enxergar espiritualmente, tá, pessoal?
Acabou? Acabou. Agradecer a vocês, tá, pessoal? 55 minutos, graças a Deus. Terminei no tempo certo. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá, pessoal? Espero que vocês assistam, entendam. Aquele que é espiritual vai entender, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!